Sou ipuense de sangue de coração, sou caboclo do sertão e da serra da Ibiapaba, terra adorada da beleza de Iracema. Pra escrever em poema, a inspiração não se acaba. O ipuense não se deu, vira um governo, como a luz da candeia, não escreveu historinha. Um vencedor que ir por trás na memória, que colecionou história na indústria da linha. Meu Ipu, esse refúgio onde o bem se pratica. Tô com saudade de tomar banho na bica. Na queda d'água vou cair pra levantar. Eu quero ver um ipuense sair, não sentir saudade, sentir amor e orgulho da cidade. Quem sai de lá, a vontade é de voltar. Eu quero ver um ipuense sair, não sentir saudade, sentir amor e orgulho da cidade. Quem sai de lá, a vontade é de voltar. Sou ipuense de sangue de coração, sou caboclo do sertão e da serra da Ibiapaba, terra adorada da beleza de Iracema. Pra escrever em poema, a inspiração não se acaba. O ipuense não se deu, vira um governo, como a luz da candeia, não escreveu historinha. Um vencedor que ir por trás na memória, que colecionou história na indústria da linha. Meu Ipu, esse refúgio onde o bem se pratica. Tô com saudade de tomar banho na bica. Na queda d'água vou cair pra levantar. Eu quero ver um ipuense sair, não sentir saudade, sentir amor e orgulho da cidade. Quem sai de lá, a vontade é de voltar. Eu quero ver um ipuense sair, não sentir saudade, sentir amor e orgulho da cidade. Quem sai de lá, a vontade é de voltar. Meu povo pedia, de Assis Martins, cante as belezas da sua terra. E aqui tô eu, cantando as belezas do meu Ipu. Terrinha boa, terra onde eu nasci, terra do primeiro beijo, do primeiro gole, terra de gente boa. Oh, saudade! Minha gente, é isso aí. A terrinha é boa mesmo, viu? É o ipuzinho de açúcar, né? Em realidade, eu não sou daqui do Ipu, mas já conheço o Ipu há muitos anos, né? Tem 19 anos que eu conheço bem o Ipu. Já moro aqui há mais de 10 anos e aprendi a gostar dessa terra, né? E aí não é só a cidade não, também tem uma região, várias regiões bonitas, né? Como a nossa querida aí, a Engenho dos Belém, né? Região onde vocês moram, também é uma região muito bonita. Bom, turma, vamos aqui para a nossa aulinha de matemática. E lembrando que na última aula que a gente viu, nós fizemos aí, eu deixei um exercício, né? A turma aí do 8º ano, deixei um exercício, nós estamos trabalhando sobre a área de triângulo, né? Como calcular a área de triângulo. A gente já viu como calcular a área de quadrado, de retângulo, e estamos calculando a área do triângulo. E aí vamos fazer a correção desse exercício e dar continuidade aqui nos nossos trabalhos. Aqui estão, né, as questões que eu passei para vocês. A 13, né? Vamos logo começar por ela, depois terminar a gente passa para as outras. Então determine no caderno a medida de área de cada região plana, certo? Então, minha gente, se nós vamos calcular a área dessa região plana, temos aqui, certamente ele vai querer o quê, né, nesse item A? Vai querer somente essa área aqui, né, dessa parte aqui que foi pintada, certo? Então a base, quem é a base? 3. Quem é a altura desse triângulo? A altura 7. Então como a gente, vamos relembrar aqui, a área do triângulo, né? A área do triângulo, ela é igual à base
base vezes altura dividido por 2, né? Então, como a gente sabe aí que a base é 3, vezes a altura, que é 7, dividido por 2. 3 vezes 7 dá 21. Né? 21 dividido por 2. Então, eu vou ter a área do triângulo igual. 21 dividido por 2 dá 10,5, né? 10,5 centímetros quadrados. A área a gente tem que dizer que é ao quadrado, né? Então, são 10,5 centímetros quadrados. No item B, eu tenho uma base de 3,5 centímetros e uma altura de 4. Então, a área desse triângulo aqui vai ser igual a base 3,5 vezes a altura, que é 4, dividido por 2, né? Então, 3,5 vezes 4. Vai ser o seguinte, fazendo a continha aqui, 3,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Bota o 0 e leva 2. 4 vezes 3, 12. 12 com 2, 14. Né? Como tem uma casa depois da vírgula, aqui no multiplicando, aí eu vou contar uma casa também para ficar após a vírgula. Então aqui dá 14, né? Então essa área do triângulo vai ser igual a 14 dividido por 2. Ou seja, igual a 7, né? 7 centímetros quadrados, tá certo? Vamos para o item C. No item C, é uma mistura, né, de uma figura retangular e um triângulo. Então, se a base aqui desse retângulo aqui é 3, então a base também do triângulo é 3. Ó. A altura aqui do retângulo é 2 e a altura do triângulo é 3. Então, vamos fazer continha separada e depois a gente toma. Calculando logo a área desse retângulo, é simplesmente a área do retângulo, 2 vezes 3 igual a 6, né? E a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. A base é 3 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então vai ser 3 vezes 3 é 9, dividido por 2 dá 4,5, né? Agora somando as duas áreas, 6 com 4,5, 6 mais 4,5 vai dar igual a 10,5, né? 10,5 centímetros quadrados. É a área dessa figura C. A área da figura D, a área total da figura D, nós temos aqui dois triângulos. Então, calcular a altura de um multiplica por 2, né? Porque são do mesmo tamanho, certo? Calculando logo aqui a área do retângulo, nós temos 4 vezes 7, né? Que dá igual a 28. Então, só essa região aqui dá 28. Então, a base desse triângulo ela é 7 e a altura é 2. Então, a área do triângulo vai ser igual base 7 vezes a altura, que é 2, dividido por 2. 7 vezes 2 dá igual a 14. E 14 dividido por 2, 14 dividido por 2 dá igual a 7. Né? Então, a soma disso tudo vai ser 28 mais 7, que dá igual a 35. 35 centímetros quadrados é a área dessa figura aqui. Beleza, pessoal? Então, quem não conseguiu fazer, ou fez, mas não fez corretamente, dê uma pausa aí no vídeo, né, o print, e copie no caderno essas respostas aí, tá certo? E aí você pode fazer pergunta também, para tirar suas dúvidas, né? Pode perguntar no privado, que eu vou explicar. Onde você teve dúvida, eu explico. Resolvendo aqui a questão 14, temos o seguinte. Qual é a medida de comprimento da altura de uma região triangular cuja base tem medida de comprimento de 8 centímetros e cuja medida de área é 14 centímetros quadrados? Olha só, nessa questão 14, ela é diferente das outras porque geralmente as questões elas pedem a área, né, para você calcular através da base e da altura. Mas nesse caso aqui,
ela já oferece a área. O que ela quer saber é a altura. Então, nós temos aqui, ó, essa área, ela vai ser a base vezes a altura dividido por 2. E ele está dizendo no problema que a área é 14. Então, eu substituo aqui o A por 14. Ó. O A é 14, igual a base que eu quero descobrir. Não, a base medida de comprimento, cuja base tem medida de comprimento 8. A base é 8. Então, substituo aqui o B por 8. E a altura é que eu quero saber, certo? Dividido por 2. Então, pessoal, embaixo aqui do 14 é como se tivesse o 1, né? Tem um 1, não precisa botar, mas tem. Então, você multiplica 8H vezes 1, vai dar 8H. 8H vezes 1 dá 8H. Igual, você faz essa multiplicação aqui, cruzada, ó. Igual a 2 vezes 14. 2 vezes 14. 8H, 8 a altura, 2 vezes 14 é 28. Portanto, o número que está no primeiro membro multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, vai ser H igual a 28 dividido por 8. Né? A gente pode até simplificar aqui, ó. 28 por 8. Bora fazer uma simplificação para tornar aqui mais fácil, né? A divisão. Então, eu posso dividir 28 por 2. 28 por 2 dá 14. 8 por 2 vai dar 4. Ainda simplificando mais ainda, 14 por 2 de novo dá 7. E 4 por 2 dá 2. Agora, não dá para simplificar mais do que isso, né? Até porque o 7 aqui é primo. Mas eu posso dividir, ó. 7 dividido para 2 vai dar 3,5, né? Então, pessoal, aí eu vou botar aqui centímetro quadrado? Não, centímetro quadrado é a área. Eu estou procurando aqui a base. A base não, a altura, né? Então, a altura vai ser igual, ó, H vai ser igual a 3,5 centímetros. Essa é a altura da questão 14. Na questão 15, eu até disse que vocês poderiam não responder, porque nós não estudamos sistemas lineares, né? Fica difícil resolver a questão sem ter estudado sistemas lineares. Mas a gente pode, pelo menos, fazer por tentativa, né? As medidas de comprimento em centímetros da base e da altura de uma região triangular foram, respectivamente, o par ordenado x e y, solução do sistema x mais y igual a 13. Então, eu tenho que procurar aqui, já que eu não estudei ainda sistema linear, eu tenho que procurar por tentativa. Dois números que somando aqui dá 13, e multiplicando por 5, multiplicando o x por 5, e o y multiplicando por menos 2, vai dar 30. Então, eu pensei aqui, x mais y igual a 13 e 5x menos 2y igual a 30. Ora, um número que a gente pode pensar aqui que dá 13 é, por exemplo, 8 com 5. Ó. 8 mais 5 dá 13. Agora vamos testar embaixo para ver se dá certo. Ó. 5 vezes 8, ó, o x sendo 8. 5 vezes 8, 40. E 2 vezes 5, 10. 40 menos 10, 30. Então é isso mesmo. Ó. O x seria 8 e o y seria 5. Ou seja, a base e a altura, né? A base seria 8 e a altura seria 5. Pronto, finalizamos aí a correção até a 15. Mas a 17 eu não passei, mas passei a... Aliás, não passei a 16, mas passei a 17. Vamos fazer a correção da 17. Então vamos aí a 17, né? Determine no caderno a medida de área dessa região plana ABCD. Então nós temos aqui um retângulo e um triângulo, né? Então precisamos calcular os dois separadamente. Calculando a área do triângulo, a área do retângulo. A área do retângulo
vai ser o seguinte, vai ser a base, né, que é o mesmo tanto aqui, que é 1,5 vezes 3, né? Então vai ser 3 vezes 1,5, certo? 3 vezes 1,5. Podemos fazer aqui a continha. 1,5 vezes 3, 3 vezes 5, 15. Bota o 5 e leva 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então, nós temos aqui, uma casa depois da vírgula, 4,5, né? Então, a área desse retângulo é igual a 4,5. Agora, vamos calcular a área do triângulo, prestando atenção no seguinte. Essa base toda dessa figura é 5,5. Agora, se a base toda é 5,5, tirando essa parte aqui que é 1,5, né? Se eu tirar essa parte aqui, 5,5 tirando 1,5, essa parte aqui vai ser 4, né? Então, pronto, eu tenho uma base 4 com uma altura 3, ó, porque é da mesma altura aqui do retângulo, 3, né? Então, calculando a altura do retângulo, né? A área do retângulo. Aliás, a área do triângulo. A área do triângulo é a base, agora aqui é 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. A área do triângulo vai ser igual a 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 dá igual a 6. Portanto, 6 mais 4,5, 6 mais 4,5 vai ser igual a 10,5 centímetros quadrados. Pronto, essa aí é a área dessa região todinha. 10,5 centímetros quadrados. Beleza, turma? Então, vamos dar continuidade, encerramos aqui a correção do exercício, vamos continuar com mais explicações de conteúdos. E aí, turma, a gente estudou a área, né, da região limitada por um quadrado, por um retângulo, por um triângulo, e agora vamos ver como é que se calcula a área de uma região limitada por um trapézio. O trapézio, ele é um quadrilátero também, certo? Sendo que o trapézio ele tem dois lados aqui que são paralelos, né? Dois lados paralelos. A base aqui, ó, ela é paralela com essa parte de cima, base inferior e base superior. E esses dois lados aqui não são paralelos. Em algum momento, lá em cima, eles se cruzam, né? Então, quando as retas se cruzam, podem se cruzar, não é paralelo. Isso é paralelo se nunca se cruzarem, certo? Então, diz o seguinte, vamos fazer um pouco de leitura. Podemos decompor uma figura plana em regiões cujas medidas de área já sabemos calcular. Assim, a medida de área da figura plana será a soma das medidas de área das regiões em que a figura foi decomposta. Por exemplo, vamos decompor a região limitada por um trapézio, traçando uma das diagonais. Assim, obtemos a região limitada por um trapézio dividida em duas regiões triangulares. Uma região triangular de base, de medida de comprimento B, e a altura medida de comprimento H. E outra região triangular de base, de medida de comprimento B, e a altura de medida de comprimento H. Bom, aí, minha gente, é o seguinte. Nós temos aqui, por exemplo, se você observar, você vai ter nessa parte aqui um retângulo. E o retângulo nós sabemos como calcular, certo? Já sabemos como calcular. Temos aqui também um triângulo, né? Temos um triângulo. O triângulo nós também sabemos como calcular. Aliás, já tem aqui, são 3, né? Tem o trapézio, mas foi dividido esse trapézio em 2 triângulos. E o triângulo eu sei como calcular. Então é só multiplicar por 2, certo? Vamos ver como é que funciona isso na prática, né? Então, você já estudou como calcular a medida de área de uma região triangular. Portanto, a medida da área de uma região trapezoidal é dada pelo seguinte. Vai ser a soma, né, da a base vezes a altura dividido por 2, que é o triângulo, mais a base vezes a altura dividido por 2, que é o outro triângulo, né? Fazendo aqui esse MMC, mínimo múltiplo comum de 2 é 2, certo?
Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes BH é BH. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes BH é BH. Então, vai ser esse H que aparece nos dois termos, então ele entra em evidência, né? Porque se eu fizer assim, ó, H vezes B, BH. E H vezes B minúsculo, BH também, ó. Então, o H fica de fora, né? E eu somo só a base maior com a base menor, multiplico pela altura e divido por 2. E aí nós temos aqui a nossa fórmula, né? Para calcular as medidas de trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor multiplicado por altura dividido por 2. Simplesmente isso. Então vamos aqui fazer, colocar aqui um exercício para vocês fazerem. Então, pessoal, antes de nós vermos aqui o exercício, né, sobre a área do trapézio, vamos ver logo também a área da região limitada por um losango, né? Que aí a gente faz os dois exercícios, né? Então, o losango é esse paralelogramo aqui, ó. Essa reta ela é paralela com essa e essa reta aqui é paralela com essa, é um paralelogramo. Esse losango ele apresenta duas diagonais, certo? Sendo que a diagonal maior ela é 2 vezes o tamanho da diagonal menor. Temos aqui a diagonal pequena e a diagonal grande, né? E aí no trapézio nós vamos encontrar dois ângulos maiores do que 90, dois ângulos congruentes, eles têm a mesma medida, mas são ângulos obtusos, né? E no caso aqui, temos dois ângulos menores do que 90, são congruentes, ó, tem a mesma medida, mas são ângulos agudos, né? E aí, minha gente, vamos ver como é que se calcula a área desse losango. A gente encontra o losango bem na bandeira do Brasil, né? Isso aqui está em pezinho. Então, a área de um losango é a diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2, certo? Então, é isso aí. A área vai ser diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Aí, o que acontece? Quando eu faço diagonal menor vezes diagonal maior, fica D grande vezes D pequeno, né? Dividido por 2. Somente isso, não tem nada demais. Então, dizemos que a medida de área da região determinada por um losango é igual a metade, né, do produto das medidas de comprimento das diagonais, maior e menor. Somente isso. Então, pegue aí, né, está aqui a área, lembre disso, ó, a área do losango e a área, qual é a área do trapézio? A área do trapézio, que a gente viu ainda agora há pouco, vai ser base maior, né? Mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Não esqueça, essa é a área do trapézio. E aqui é a área do losango. Então, vou passar aqui duas atividades. O primeiro exercício sobre a área do trapézio e o segundo exercício sobre a área do losango, para que vocês possam copiar e responder. Então tá aí, a atividade que vocês devem copiar, essa aqui, né, a área do trapézio, tem a questão 18, faça aí um print, né, enquanto copia, e questão 19, da 18, determine no caderno a medida da área desta região limitada por um trapézio, você vai usar essa fórmula aqui, ó, a área é base maior mais base menor multiplicado por 2, dividido por, multiplicado pela altura, dividido por 2, né? Aí você vai fazer a 19, uma placa de propaganda tem a forma de um trapézio e medida de área de 11,16 metros quadrados. As bases têm medidas de comprimento de 4 metros e 3,2 metros. Então, se a base maior é sempre embaixo, ó, base maior e a base menor em cima, né? Então, aqui está dando 3,2 metros. Qual é a medida do
de comprimento da altura, né, da placa. Então veja que ele está dando a área da base maior, base menor, mas ele quer descobrir quem é a altura. Na questão 20 diz que no caderno determine a medida da área desta figura de duas maneiras diferentes, né? Então você tem aqui, você pode fazer essa região aqui total, né? O trapézio total, ou então pode fazer o trapézio menor e somar com o triângulo. É outra maneira, né? Pode calcular também essa região aqui desse losango. São várias maneiras que você pode, porque nós temos o grandão aqui dá um trapézio, esse menor dá um trapézio, esse aqui dá um triângulo, esse aqui dá um paralelogramo, né? Um losango. Então, aí veja na 21, em um trapézio isósceles quer dizer que ele vai ter dois lados iguais, né? Tem uma base grande, uma base menor em cima e os dois lados laterais são iguais. A soma das medidas de comprimento da base é de 14 e a medida da área da região limitada por ele é de 28 e a medida do perímetro dela é 24. Determine no caderno as medidas de comprimento da altura e dos lados não paralelos dessa região. Então tem que fazer o desenho, é melhor. E aqui a área do losango, como é que funciona isso aqui? A fórmula é a área é diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. Então temos a questão 22, determine no caderno a medida de área de uma região limitada por um losango com diagonal de medida de comprimento 10 centímetros e 2,5 centímetros. Então está aí as duas diagonais, fica fácil de substituir na fórmula. 23. Uma região plana A, limitada por um losango, tem diagonais com medida de comprimento 4 e 5. Dobrando as medidas de comprimento das diagonais, obtemos uma nova região plana B, também limitada por um losango. A medida de área da região plana B equivale a quantas vezes a medida da região plana A? Então você vai ter que dobrar, né, as diagonais. O 4 vai passar a ser com medidas de comprimento 4 e 5, né? Então o 4 passa a ser 8 e o 5 passa a ser 10. Tem que fazer um novo para saber quanto é que vai dar a área, né? Quantas vezes a área vai ser maior. Na questão 24, sabendo que a medida de área de uma região limitada por um losango é de 6,67 metros quadrados, a medida de comprimento da diagonal maior é de 5,8. Qual é a medida de comprimento da diagonal menor? Então aqui você tem já a área, né, e tem uma das diagonais para descobrir a outra. É isso aí, pessoal. Copie a atividade e tente responder, tá certo? Pode tentar tirar dúvida também a qualquer momento no grupo, certo? Mesmo após o intervalo, aliás, mesmo após o horário da aula, beleza? Depois do horário da aula, assim que eu vi a mensagem, eu dou um retorno. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e façam aí a atividade. Valeu!